Olá, meu irmão, olá, minha irmã, muito boas-vindas ao Leitura Viva, leitura orante da Palavra. Hoje é quinta-feira, 9 de abril de 2026, oitava da Páscoa. Vocês sabem que esses dias que sucedem à Páscoa, durante 8 dias, nós comemoramos, na verdade, o mesmo dia. Nós vivemos o mesmo dia da Páscoa, por isso é chamado oitava da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mestre da paz e da vida, que no entardecer de nossas dúvidas te fazes presente e pede algo para comer. Abre nossa inteligência para as Escrituras, que a tua luz dissipe o medo em nossos corações e nos impulsione a ser mãos estendidas que curam e pés que caminham rumo à justiça. Amém. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, como o paralítico curado não deixasse Pedro e João, todo o povo assombrado correu para junto deles no chamado Pórtico de Salomão. À vista disso, Pedro dirigiu-se ao povo. Israelitas, por que vós espantais com o que aconteceu? Porque olhais para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação de um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem, que vedes e conheceis. A fé que vem por meio de Jesus deu a este homem perfeita saúde na presença de todos vós. Contudo, meus irmãos, eu sei que agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Messias haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim poderão chegar os tempos de refrigério que vêm da presença do Senhor. Ele enviará o Jesus que vos foi destinado, o Messias. É necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas, conforme Deus falou outrora pela boca de seus santos profetas. De fato, Moisés disse: O Senhor Deus vos suscitará, dentre vossos irmãos, um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não escutar esse profeta será extirpado do meio do povo. E todos os profetas, a começar por Samuel, e todos os que vieram depois, também eles anunciaram estes dias.
Vós sois os filhos dos profetas e da aliança de Deus com vossos antepassados, quando disse a Abraão: através de tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Foi para vós, em primeiro lugar, que Deus suscitou o seu servo e o enviou para vos abençoar, contanto que cada um de vós se converta de suas maldades. Palavras do Senhor. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome em todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome em todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome em todo o universo, que é o homem para dele vos lembrardes? E o Filho do homem para que o visiteis? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes do oceano, que percorrem as águas do mar. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome em todo o universo. Ó Senhor vosso Deus, como é grande vosso nome em todo o universo. Assim está escrito: o Messias sofrerá e ressurgirá dos mortos no terceiro dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando nisso, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que surgem dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Eles deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito: o Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia,
e no seu nome serão anunciados o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Palavras da salvação. Meu irmão, minha irmã, a liturgia de hoje nos abre para uma perspectiva muito interessante. Por que os discípulos que andaram com Jesus durante vários anos não conseguiram reconhecê-lo antes do partir do pão? Antes de que ele comesse o peixe? É interessante pensarmos nisso, porque a liturgia de hoje, ela nos entrega uma perspectiva de que os discípulos já estavam desacreditados no terceiro dia, talvez. Que eles já estavam desanimados, talvez sem energia por tudo que passaram. Mas como que eles não reconheceram o seu mestre diante deles, antes do partir do pão, na caminhada de Emaús, e no dia posterior, no comer do peixe entre eles? Há uma perspectiva teológica que eu quero compartilhar com vocês, que é de que ali não era a pessoa do Cristo, mas era uma pessoa da comunidade. Primeiro, na liturgia de ontem, caminhando com os discípulos de Emaús, chegou alguém desconhecido e que foi explicando tudo o que Jesus havia feito de acordo com as Escrituras no caminho, e que sentou com eles e fez exatamente o que Jesus pediu para que eles fizessem. Esse desconhecido, então, foi reconhecido como o Cristo, como aquele que Jesus prometeu que estaria quando fizesse isso. Onde estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Façam isso em memória de mim. E tantas outras vezes nos evangelhos, Jesus repete essa mesma coisa: minha presença estará convosco. O Deus Emanuel, eu estarei com vocês. Obviamente que essa perspectiva teológica não põe em discussão a questão se Jesus ressuscitou ou não. Obviamente que a crença de que ele ressuscitou é comum e é nossa, porque senão não seríamos cristãos e cristãs. Agora, de que forma que Cristo estava ali presente, a tal ponto de os discípulos somente o reconhecerem no partir do pão e depois no comer do peixe? Qual o sentido disso para a nossa vida hoje? Muitas vezes estamos desanimados, desanimadas, já não vemos mais sentido em nossa caminhada. Talvez já não consigamos mais reconhecer Jesus em nossa vida. Muito menos reconhecer a caminhada nas instituições que se dizem cristãs, mas muitas vezes agem como anticristãs. As pessoas que se dizem nossas amigas, nossas irmãs, nossos familiares, mas que muitas vezes nos traem de diversas formas, nos decepcionam,
atraem as nossas expectativas. Muitas vezes nos vemos numa solidão existencial profunda, porque parece que ninguém está se importando muito. Muitas vezes olhamos para o mundo, vemos tantos problemas, e ao nos depararmos com isso, de que as pessoas não estão se importando de verdade, essa solidão bate, e a tristeza, e as depressões, e diversas doenças psicológicas. Mas de repente, no partir do pão, nós percebemos a presença de Jesus. De repente, no simples ato do comer do peixe, é Jesus que está ali presente, e isso aquece o nosso coração. E nós nos lembramos do porquê nós escolhemos essa caminhada, este caminho, nós nos lembramos do porquê nós nos decidimos como cristãos e cristãs. E aí todo sentido vem à tona, portanto, e nós então tomamos novamente o Evangelho e seguimos em frente, porque isso é tudo que nos resta, isso é tudo que temos a fazer. Seguir em frente. Não porque Deus precise de nós, não porque Jesus precise de nós para alguma coisa, nós sabemos muito bem que não é isso. Mas é porque de alguma forma nós somos tocados pelo Evangelho de Jesus, pelas palavras de Jesus. E isso significou a nossa vida de tal forma que não faz mais sentido andar sem Ele. Não faz mais sentido uma caminhada onde Ele não esteja presente. E portanto voltar a percebê-lo nas coisas simples da vida, voltar a percebê-lo realmente presente, ressuscitado e vivo em nossa vida, não é apenas um gesto de fé racional ou de uma fé que seja importante para nós, não. É a existência da nossa própria vida que está ligada a isso. E é fundamental então que a gente passe a perceber novamente a sua presença nas coisas mais simples, e que nós tenhamos a paciência, que nós tenhamos a inteligência, a sabedoria, e que nós tenhamos a abertura de coração sincero para perceber essa presença de Jesus, que não é tão simples assim percebê-la. Quando ninguém está se importando e nós olhamos para as pessoas e só vemos a mesquinhez, o egoísmo, a falta de compromisso com as coisas. Mas Deus nos dá paciência, porque nós também somos assim. Nós também caímos, tropeçamos, nós também somos pecadores e pecadoras. Nós também muitas vezes parecemos não estar nos importando muito, porque nós somos assim. E Jesus sabia disso quando se deu naquele madeiro, quando se deu naquela cruz. E é por isso que ele se deu naquela cruz, inclusive, para nos libertar justamente dessas cargas, desses pesos, dessas culpas. Quando nos cobramos demais sobre as coisas, quando queremos cobrar os outros também sobre essas coisas, porque este é um peso que Jesus já nos libertou dele, este é um peso que Jesus já libertou as pessoas dele também. Então, em vez de ficar esperando das pessoas e das instituições, quando compreendemos isso, a presença de Jesus nas coisas mais simples e menores, e queremos continuar testemunhando essa presença, tudo passa a fazer sentido novamente, tudo passa a ficar leve e nossa caminhada começa a novamente ter todo sentido. Mas é claro que virão outros tropeços, outras crises, e nós vamos cair novamente e vamos ter que retomar o sentido. Porque é assim, a nossa caminhada é assim. Então que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos ilumine e nos envie seu Espírito
para nos ajudar a perceber a sua presença real, verdadeira e ressuscitada nas coisas mais simples da vida, e que isso nos anime em nossa caminhada e que nós não possamos nos dar o luxo de desanimar, porque há muito ainda a ser feito e que sabemos que o Espírito do Senhor nos basta para fazê-lo. Ó Deus da vida, que nos chamas a ser testemunhas da tua vitória sobre as injustiças, fortalece-nos para que nunca nos cansemos de buscar e construir teu reino. Que ao reconhecer-te no partir do pão e na carne do irmão, sejamos portadores da verdadeira paz. Maria, Mãe da Esperança e primeira testemunha, roga por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.